Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. Já desce o like agora, a gente tá fazendo mais um episódio especial, então caso você esteja no Spotify, né, tem como comentar ali, tem a caixa de perguntas que é bem interessante. Se você estiver no YouTube, já comenta com a gente, trouxemos aí pessoas muito especiais, marcantes na nossa trajetória, não é mesmo, Miguel? O que você acha aí, o que a gente tá fazendo, né, nesse episódio? Doideira, é o assunto. Na verdade, a gente adora todo assunto que tem a ver com empresa e poder levar esse assunto para você aí, né? Você pequeno, médio, também tem grandes empresários que assistem o nosso podcast e a gente fica muito feliz. Mas hoje, né, o tema de hoje é marketing digital versus marketing raiz. Vai ser incrível. Por quê? Eu tô na minha área. Literalmente, eu gosto do negócio que é raiz, eu gosto na verdade, o raiz fundamentar o que está se inovando. E a gente vai conversar hoje com Thiago Zarza e Paula. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado, pessoal. É um prazer. E Arte, no assunto de hoje, né, a gente vai poder, eu acho que a gente já estava dando risada antes de começar o podcast aqui, porque é um assunto que tem muita gente falando, né, tem muita gente dizendo o que é certo, o que é errado, mas o que é certo, o que é errado, isso aí varia demais, né? Eu acredito que conforme os nossos episódios, até a gente está focando bastante nisso, muitas das vezes a gente foca em negócios tradicionais até os negócios inovadores, né, e eles se modernizando, ou os inovadores tendo um pouco de tradição também trazendo isso, então é importante, porque muitas das vezes os empresários mais modernos, aí eles pensam, não, que tem que saber isso aqui, tem que fazer isso aqui, eu falei, não, mas e a sua estrutura lá de venda, né, tradicional e tal, a galera chegando, falando da empresa, né, é importante, porque muitas das vezes as pessoas esquecem de ferramentas básicas, né? Então, para divulgar, né? E que a gente trouxe aqui também uma ideia, né? A gente tem bons parceiros, né? Os contadores são parceiros nossos, né? Então, acho que é um pouco dessa estratégia que a gente tem que ter, né? Misturar aí o que tem de mais moderno. Mas agora, se apresente, meu amigo Thiago Zarza, né? Aí eu acredito que é bacana você falar sobre sua trajetória aqui. Aí depois a Paula também comenta um pouco da dela. Primeiramente, né, agradecer, Arthur, agradecer você, Miguel, aí pelo convite, né, um prazer aqui estar falando com vocês, né, a gente já tem um histórico de parcerias aí há um bom tempo, né, me apresentar um pouco aí pro pessoal, né, eu sou Thiago Zarza, diretor executivo da KPI. A KPI é uma assessoria de marketing digital de performance, a gente é especialista a trabalhar com negócios locais, né, são pequenos negócios também, que faturam aí a partir de R$60 mil até 500 mil, esse é o nosso perfil de cliente, onde a gente é especialista a trabalhar com a metodologia que se chama funil de vendas, né? A gente busca trabalhar uma previsibilidade de vendas através das ações do marketing digital para pequenos negócios, né? Top, esse é o nosso trabalho. Moderno, né? Moderno e simples, né? Sim, ao mesmo tempo, não quero colocar enfeite, um pouco que a gente estava falando até antes de começar o podcast, né? Enfeitar, né? Querer fazer uma abordagem diferente, né? Acho que o arroz com feijão, às vezes, é muito simples, né? Então, de forma bem prática, a gente usa o marketing digital para trazer uma previsibilidade em vendas para negócios locais, né? Isso que a gente atua, entendeu? Sim, hoje a gente atua no financeiro de várias empresas, né? A gente está com 30, né? 30 empresas, 7 cidades. E o que acontece? Se tem uma coisa que o empresário quer saber o quanto ele vai ganhar no próximo mês, sim, essa linguagem que você entregou, simples, não precisa de, sabe quando algum, não querendo atravessar, mas porque isso é muito importante, sabe, para as empresas, qual é o seu diferencial? Qual que é o meu diferencial? É simplicidade, muitas vezes, de explicar pro empresário, isso daí já é o suficiente. Sim, né? Parabéns, eu achei incrível isso aí. Na verdade, o trabalho da KPI é incrível. A gente quer fazer, a gente foi aprendendo isso com o tempo, né? Eu comecei a KPI, né? Na verdade era até outra marca, como inbound marketing, né? É uma metodologia dentro do marketing digital, uma ciência dentro do marketing digital, né? Então é até difícil de expressar essa palavra, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi pivotando, né? A gente foi se reinventando porque a gente foi vendo movimentos do mercado e aonde a gente tinha mais aderência. Mas o ponto é que todas as empresas precisam vender, né? Venda é o coração de um negócio, né? Então, como usar o marketing digital para trazer uma previsibilidade de vendas? É claro, a gente não tem uma receita de bolo pronta, né? A gente sempre entende a situação do cliente, né? A gente busca sempre fazer uma venda consultiva, né? Então, toda venda, ela é feita através de um diagnóstico,
diagnóstico inicial, né? Então, a gente desenvolve um diagnóstico com aquele empresário, né? Com aquela empresa que queira conhecer mais do nosso trabalho, a gente entende a dor dela, né? E entende se essa dor dela encaixa com a nossa solução, né? Então, tem muitas... O marketing é uma ciência muito ampla, né? A gente vai debater muito isso. Então, tem muitas entregáveis dentro do marketing digital que a gente faz, né? Mas aí, ao longo do tempo, a gente pode ir discorrendo um pouco disso, né? Legal. Bacana. Paula, fala um pouco sobre você, né? Depois a gente contando um pouco da nossa história também Não é? junto, né? Eu vou me apresentar como eu, durante 3 meses, elaborei para me apresentar dentro de uma coisa que eu faço parte, né? Que chama é uma comunidade que eu faço parte, que são as ACDCs, que são comunidades de pessoas criativas. Então, todos nós somos egressos de algum curso de técnicas de criatividade e a gente se apresenta assim. Eu sou Paula Flood e eu acredito que a educação muda o mundo. Eu sou professora, empreendedora, cozinheira, quadricicleira, mixologista, sorveteira, nerd e mãe do Jorge. Eu tive 5 empresas, 3 de sucesso e 2 eu quebrei. Então essa é a forma, eu digo o que eu faço sem dizer o que eu faço, entende? Muito legal, adorei isso aí. Dá pra fazer consultoria disso aí, como os empresários. Me fala quem você é sem dizer o que você faz, porque a gente tá muito acostumado a ser o nome das nossas empresas. E eu vivi isso, eu realmente era o nome das minhas empresas, mas o mundo tá mudando. Né? Então a gente precisa entender que agora eu me enxergo como, já há algum tempo, eu sou o meu negócio, eu sou o meu produto, eu não preciso necessariamente estar conectado em nada, né? Então foi mais ou menos isso que a gente... E aí, claro, não deixando de falar a parte de formação acadêmica, que eu acho que é importante, até porque eu sou professora há muitos anos, eu sou formada em análise de sistemas, pós-graduada em gestão empresarial pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestre em ciência da informação pela UNB, pela Universidade de Brasília. Então, estudei um pouquinho aí. Nerd. E atualmente, voltei para os bancos da escola e estou fazendo psicologia. Então, daqui 2 anos, vai ser minha meta, assim. Eu ainda não decidi se eu quero uma puta de uma festa de 50 anos junto com a minha formatura ou se eu quero só a formatura, entendeu? Mas eu tô decidindo. 2025 formando e fazendo 50 anos. Caraca, Paula. E até contar um pouco da nossa trajetória, né, Paula? Eu conheci algumas das suas empresas, né? Então, acho que é bem bacana, né? E eu lembro quando eu era bem criança, né? Eu sempre fui fissurado, né? Porque é nerd, né? Quadrinho, né? E aí ficava sabendo, né? Por meio de um marketing raiz, né? Absolutamente raiz naquela marketing época, raiz, né? Anos 90, né, que tinha um lugar chamado Universo Paralelo. Sim. Olha o nome. Universo Paralelo. Aí, lá na Joaquim Murtinho, né, toda a minha família, né, minha avó, minha mãe, a gente cresceu aqui na José Antônio mesmo, ali entre a Joaquim Murtinho e a Barão. Né? E aí eu falei, não, vou lá e tal, minha mãe me levou, a gente comprou lá algo específico, né? E putz, aí eu falei, cara, esse lugar é fantástico. Aí depois, né, eu vinha tocar lá no Mera, a gente fez os eventos lá. Foi. Aí a gente começou trocando ideia, você falou, não, eu falei, não é possível. Foi cara. mesmo. Não é possível. A vida vai nos conectando, E né, hoje cara? reconectados, né? Hoje É muito legal. reconectados, né? Bacana. Chegando aqui, já encontrei um ex-aluno também. É impressionante, assim, a coisa vai. E olha que eu fiquei 10 anos sem dar aula. Eu tive um período de faculdade que foi... E, na verdade, foi o grande auge, né, da Uniderp na época. E até hoje, eu encontro vira e mexe alunos o tempo todo. Eu encontro ex-alunos meus, é bem legal. Assim, uma coisa legal. A gente tem muito esse papel educacional também, né? Semana passada a gente tava lá na Sejuve, o Miguel tava lá, liderou, né, esse evento, né? E às vezes as pessoas chamam a gente de professor lá, né? A gente fica, caraca, A gente tem uma baita parceria com a Sejuve, na verdade. Sim, eu tô sempre fazendo... né? O Michael é show de bola. Tem agora a escola de marketing digital, né? Primeira escola pública. O trabalho que eles fazem, cara. Acho lindo o trabalho que eles fazem, realmente. Aparecem empresas lá na Retemax interessadas em comprar palestra, né? E aí a gente vende. E é um negócio que a gente não imaginava que pudesse acontecer, né? O cara paga ali por você estar... Tanto que a gente teve que abrir esse produto, formatar esse produto, o preço e tudo mais. E aí quando você chega lá, literalmente, quando você chega, você tem o palco, né? O professor, ele tem isso. E se ele fizer bem feitinho, ele vai ter alunos que literalmente vão absorver aquilo para a vida dele e vão usar lá fora. Aí o cara tem um sentimento de gratidão.
Então, assim, ó, todas as vezes que a gente dá palestra, dá formação, dá aula, cara, é muito louco, porque o cara fala assim, bicho, você falou um negócio que... Você fala assim, cara, né, pra mim isso é a minha rotina, literalmente, né? Sim. E é por isso que eu falo pra vocês que eu coloquei isso na minha apresentação. Porque quando eu parei de dar aula 12, 13 anos atrás, eu não queria mais voltar para sala de aula. Foi a época que começou a ficar chato, porque eu não tinha mais autonomia na sala de aula, começaram a vir as apostilas prontas da aula de marketing aqui, ó. É isso aqui que você vai falar. Eu falei, não, aí não é para mim. E eu saí desgostosa, assim, já fazia 3 anos que eu tava só na Uniderp Interativa na época, então eu dava aula ao vivo pro Brasil, mas eu perdi o aluno. Eu perdi o aluno da sala. Eu falava com o cameraman, sabe? E eu fui, assim, fui desgostando. E aí fui abri o CIS, vendi, fui embora pra Bahia, morei 5 anos na Bahia, em Arraial da Ajuda, do lado de Porto Seguro. Lá foram 2 negócios também meus. E cara, assim, eu olho pra isso e falo, meu Deus do céu, sabe? Tudo que eu vivi até aqui. E é muito diferente, gente. Eu sou uma pessoa super jovem, me considero jovem, entendeu? E a gente vê um mundo que hoje em dia eu olho e falo, nossa, tá completamente diferente. Mudou muito. Mudou muito. Vamos começar com a temática aqui do podcast, né? Gerar essa discussão aí, né? Thiago Zarza, né? Pronto, se preparou, estudou, né? O Thiagão. A gente começar essa discussão, assim, uma parte mais conceitual e tal, trazendo um pouco dessa parte educacional, né, Thiago? Acho legal você falar o que é o marketing digital de fato, né? Para as pessoas entenderem, até funil de vendas especificamente, né? E aí, em contrapartida, a Paula já vem assim, discutindo, né? Mas então, tem isso aqui, né, que é feito. Para mim, o meu ponto de vista sobre marketing, ele é um só, né? O marketing digital nada mais é do que você trabalhar os canais digitais do marketing como um todo, né? É claro que o marketing digital tem as particularidades que muitas vezes o mercado, né, os canais offline, né, vamos dizer, né, tem um pouco mais de dificuldade. Então, assim, o marketing digital a gente consegue trabalhar muito mais a mensuração do resultado, né? A gente consegue avaliar muitas vezes os indicadores chaves de performance, né? As KPIs, né? Então a gente consegue trabalhar um formato que anteriormente era mais difícil, né? Por exemplo, eu sou publicitário por formação, então eu vivi também o marketing offline, eu fui gerente de mídia de grandes agências, assim, aqui de Campo Grande, né? O que faz o gerente de mídia? O gerente de mídia que faz a negociação com os veículos de comunicação. Então eu entrava em contato para comprar espaço publicitário para um cliente, né? E isso foi, acho que uma das experiências que eu vivi, que lá na frente eu quis trabalhar com marketing digital, porque o que era um ponto de interrogação sempre para mim? Cara, eu estou comprando aqui um espaço publicitário de 30 segundos para esse cliente, e esses 30 segundos está custando R$6.000 para esse cliente. Cara, como que se mensura R$6.000, né? Aí eu falava com o veículo e falava, esse programa de TV, ele tem 30 pontos de audiência. Sabe o que é ponto de audiência? É índice de TVs ligadas. Cara, né? Tipo assim, não é o suficiente. Só puxando o gancho, essa é exatamente a grande diferença atual do marketing raiz. Que a gente tinha muita dificuldade na época, mas apesar de calcular o ROI, que é o retorno sobre o investimento dessas mídias offline, que era bem comum na época. Então assim, aí eu me lembro que tipo, o próprio gerente, o vendedor, né, do veículo de comunicação não sabia defender isso, como mensurar, né? E ao mesmo tempo eu tinha essa ânsia de comprovar por que eu estou escolhendo aquele programa de TV, né? Aquele intervalo comercial, né? Aquele break que o dono da empresa está investindo R$6.000, né? Então não era suficiente no meu ponto de vista, né? Falar que TV ligada era uma forma de mensurar um resultado que o programa de TV ia ter, né? Então eu fui vendo isso né? Eu fui sentar de novo na cadeira de estudante, né? Fui estudar um pouco mais desse ambiente digital, né? Então eu fiz mudei um pouco, fiz um pouco de transição de carreira, né? Eu saí do mercado offline para realmente construir um braço do digital, né? E aí eu fui entender um pouco mais sobre métricas, sobre os indicadores-chave de resultado. É claro, né? É um trabalho que ao longo do tempo vem evoluindo, né? Dentro do processo como um todo, entendeu? Mas contar um pouco dessa essência. Para mim, marketing é um só, né? O marketing digital, ele é quando você começa a aplicar o marketing nos canais digitais, entendeu? Mas para mim é um só. Também, Thiago, antes da Paula também falar, que os empresários ou as pessoas pensam que marketing digital é mágico, né? Sim. Então a galera começou a enfeitar muito, né? Tem muito papagaio aí na internet falando, né? Fórmulas milagrosas, né? Hoje o cara vende sobre como criar curso para, entendeu? Então assim, isso é bacana, isso é top. Só que eu acredito que
vale muito do nosso papel, né, também educar a galera, né, Sim. educar os clientes, né, que assim tem um tempo de maturação para evoluir, para poder trazer o resultado, a gente né, tava seguir o processo, né, orientar, né, Sim. e também tem o feedback, né. O alinhamento de expectativa é muito importante, né? A gente estava até falando um pouco de educação e tal, né, na transformação da vida das pessoas, mas até para muitos negócios, a educação é o ponto inicial para você contratar um produto, um serviço, né? Esses tempos eu estava lendo a biografia do dono da XP, né, do Guilherme Benchimol. A XP nada mais é do que uma corretora de seguros. Qual que foi o pulo do gato deles? E como que eu vou vender bolsa de valores se a pessoa nem entende bolsa de valores, entendeu? Então ele entrou no mercado educacional, ele começou a oferecer cursos, entendeu? Para as pessoas que queriam investir, mas não sabia por que estava investindo. Pô, como que você vai falar? Coloca 100 mil reais na bolsa de valores. Pô, preciso entender. Da mesma forma, a gente sente hoje que negócios locais, né, e pequenos empresários, e por mais que marketing digital, né, a gente sabe que já não é uma tendência, é uma realidade. Tem muita gente que não sabe o simples, né, o arroz com feijão do marketing digital, né. O Miguel complementou ali, falando que, né, um pouco de uma reunião que ele participou ali, que tinha pessoas que não sabiam, né, as coisas básicas. Então, eu acho que, sim, é importante, muitas vezes, o empreendedor, ele ter o básico do educacional, entendeu? Então, até muitas vezes, fazer um alinhamento de expectativa para começar a entrar nesse mundo, né? Então, não é um resultado imediato, né? Como você falou, existe muito guru de marketing, né? Eu falo muito que tá nascendo mais... Você é um desses gurus aí de acredito marketing? que não, eu acho que a gente tem uma bagagem de resultado. Eu acho que tá faltando mais isso, né? Se posicionar mais como um guru, se lançar no mercado, né? A gente conversou um pouco já disso lá. Legal. Mas eu brinco, né? Que tá nascendo mais especialista em marketing digital do que capivara na nossa cidade, né? Então, é uma realidade triste que a gente tá vivendo. Mas é verdade. Mas é verdade, vocês sabem, né? É isso aí. Eu acho que é um pouco capivara a gente já não enxerga mais, não tem mais capivara. Agora você tem especialista de marketing digital, né? Isso é importante você falar sobre especialistas em marketing digital. Ou seja, tudo que você tem, você diz que você é especialista, é um problema danadíssimo, né? Tem um livro que eu li recentemente que é incrível, chama Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Sim. Ele Recomendação do Bill Gates até. Cara, esse livro é incrível e fez muito sentido pra mim, sabe? Mas essa questão dos especialistas, o posicionamento em si, onde você não consegue abrir um leque, muitas vezes, de algumas ações, o que você pode ajudar. Uma coisa que eu vejo em você, o Zarza, que é interessante a gente levantar, que não é só marketing, você também vai complementar o cara explicando sobre vendas, sobre gestão e tudo mais. Então, isso daí faz muita diferença, né? E vindo aqui para Paula, Paula, sabe, eu vou contar para você um pouco sobre mim, e eu gostaria que a gente debater sobre isso também aqui, né? Eu vim de vendas durante muito tempo, eu trabalhei com vendas, vendi várias coisas, desde coisa na rua, vendi também para empresas, fui gerente comercial de indústria também. Tem um Reels que bombou no Instagram seu lá, não é? Porque você vê desses dias lá, da Rosa. E o bombom, né? Que deu uma galera que viu lá. Deu contando a história da Rosa? Sim, cara. Porque o que acontece, né? Vou resumir pra vocês. Eu precisava de grana, e aí eu falei assim, eu não sei cozinhar, então não sei fazer bolo de pote, não dá pra vender, né? Aí eu tinha a opção de ir pra essas perfumes, vender essas paradas, né? Ou eu tinha a opção de vender outra coisa. E eu decidi que eu ia vender rosa. Basicamente, eu passei um tempo ali vendendo essas rosas e eu descobri dois poderes muito, muito bons. O poder da compra, que com o tempo você pode comprar mais, você pode fazer mais, ficar mais barato, e você pode aumentar a sua margem. Só que tem um negócio louco, né? Com o tempo, eu aprendi que cada bar eu podia mudar o valor. Ou seja, eu podia cobrar uma coisa no Maracutaia, uma coisa no Café Mostarda, outra coisa em outro local. E dependendo do casal também, você consegue cobrar mais caro. Mas, pô, isso aí é sacanagem. Não é sacanagem, isso é vendas, irmão. E aí, o cara que tá na noite, ele tá vulnerável. Por quê? Ele quer alguma coisa naquela noite com aquela companhia, né? Eu sou o cara que vai ajudar a viabilizar ele para isso, né? E ali, se o cara é o primeiro encontro, ele tem que fazer o nome dele. Se é o 10º, se é 10 anos de casado, esse daí tem mais problema ainda, ele vai ter que comprar, entende? Então ali, dependendo do pitch, ele comprava se fosse respeitoso e tudo mais. Então isso daí pra galera é muito louca, porque quando eu faço essa discussão, eu fiz até no curso que eu estava dando sobre gestão empresarial, poder de compra, vendas, né, copy na hora de vender, entender o seu cliente, estava tudo isso daí. Na época eu não entendia, eu só estava precisando de grana. Mas aí voltando a esse ponto aqui, hoje a gente tem muito
essa questão de vendas está muito fragilizada no mercado, tanto que hoje os caras que mais crescem no marketing digital em questão de conteúdo é falando sobre vendas. Sim. E isso é um comportamento que a gente já entendeu, assim, os vendedores que são de mais tempo. Por quê? Falta ferramentas para quem está vindo, porque eles estão literalmente acostumados com a questão do lead. Sim. E o empresário em si, já antigamente, já desde muito tempo, como ele não sabe vender, ele só sabe muitas vezes fazer o produto dele, ou fazer a parada dele ali, ele confia em alguém para fazer isso. Então nós temos dois problemas, um empresário que não sabe vender e um vendedor que não está sabendo vender, aí eles fazem o quê? Chama a KPI lá para poder... O que eu vejo, não é? O mercado ele está mal acostumado a ter o vendedor como gerador de pedido, né? Vendedor não é gerador de pedido, né? Então, existe toda uma jornada, muitas vezes, da compra, né? Igual você mesmo falou ali, né? Tem uns fundamentos da venda, né? Então, saber fazer as perguntas certas, né? Tem metodologias para isso, né? Spin selling, uma delas, né? Você ouvir muito mais o seu cliente, né? Apresentar uma solução de acordo com a dor do cliente, né? Ouvir muito mais eles, e a gente vê muito que o mercado, ele quer fazer uma venda já imediata, né? Por exemplo, está mal acostumada com a geração do lead, o lead pronto para comprar, né? Existe toda uma etapa de consciência desse lead, né? Por exemplo, depende dos produtos. Por exemplo, a gente tem um cliente lá na KPI que é uma incorporadora, né? Eu não acordo no meu dia e falo, hoje eu vou comprar um prédio, né? Hoje eu vou comprar um apartamento na minha casa, né? Existe toda uma etapa de consciência, né? Existe um ciclo de compra, né? Para eu fazer uma compra, né? O lead é aquela oportunidade, né? Gerou o interesse, mas muitas vezes ele precisa evoluir na jornada. Então, eu compartilho dessa sua visão, porque também o vendedor lá na ponta não está pronto para isso, né? Aí ele já culpa e terceiriza, né? Terceiriza o problema ali falando, não, o lead não é qualificado, né? Eu descarto isso, né? E ele não entende que ele precisa também fazer essa jornada, né? Acompanhar isso, né? E construir uma venda, não gerar pedido, entendeu? Acho que tem uma grande gerar diferença. Pedido, isso mesmo. Né? Paula, comenta pra gente essa diferença, principalmente ali que você teve negócios tradicionais, aquele negócio que tem a porta, que você tem que abrir a porta e tal, não sei o quê. E você também vendeu numa era que não tinha Shopee, um exemplo também, que tem uma diferença hoje do cara que vai abrir um negócio dos mesmos segmentos que você abriu. Na verdade, o que eu queria voltar um pouquinho a discussão para um patamar acima disso. Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de marketing digital hoje em dia, todo mundo acha que sabe o que é. Né? Então, e aí que vem a minha essência de professora. Eu sempre trago meus alunos para começar a pensar na palavra marketing, mercado e movimento. Então, é essa a ideia do marketing. E o olhar de quem faz marketing de verdade, ele tem 3 grandes pilares, que é concorrência, mercado e cliente. Veja que em momento nenhum eu falei empresa. Porque as empresas que conseguem fazer um marketing adequado, e aí vendas é uma perna da estratégia de marketing. Quando a gente fala de vendas, já vem junto tudo misturado. Não tem nada a ver. Na verdade, é uma das estratégias do marketing é construir as formas e os canais de venda. Então, a venda está colada quando a empresa tem uma estratégia realmente de marketing. Que, quando a gente vai no marketing raiz, e aí eu dou aula já há 25 anos, eu posso garantir a vocês que a essência não muda. Quando eu olho para uma empresa que consegue entender que ela precisa olhar para o cliente, olhar para o mercado e entender como é que essas conexões vão acontecer, eu entendo que a razão do meu trabalho é o cliente e não olhar para o meu umbigo. Por isso que quando a gente fala de marketing, eu gosto muito de explicar que a base do marketing são os 4 P's. Né? Pensa numa cadeira, pensa numa mesa tradicional. Sem uma perna, ela fica manca. Uma estratégia de marketing sem pensar em produto, preço, promoção e distribuição, fica capenga. E eu acho que é isso que falta. Vamos voltar a falar de educação. Então, apesar de acreditar muito nisso, a gente está numa dificuldade, num limbo agora, porque as pessoas já querem a rapidez do marketing digital, elas não entendem o que é, elas não... Exatamente por isso, que produtos eu vou vender? Em que momentos a gente para pensar isso? Calma, vamos olhar para o mercado? O que o mercado quer? E aí o seu exemplo da Rosa é exatamente uma das grandes contas que eu faço quando a gente fala de marketing, para você entender o que é o marketing para a empresa e para o cliente. A ideia, na verdade, eu olhar para o valor para o cliente. O que é valor para o cliente? Não estou falando de preço, estou falando de valor para o cliente.
Valor para o cliente é benefício percebido menos custos percebidos. De novo, eu estou olhando para o cliente, eu não estou olhando para a empresa. Então, toda empresa que consegue, é por isso que, quando eu consegui aplicar essa essência do marketing raiz nas minhas empresas, que na época nem tinha tanto acesso à internet, nem nada disso, eu tinha sucesso. Acabei de comentar com vocês, eu tive uma empresa que eu abri pensando numa coisa. Tipo assim, eu mirei num alvo. Aqui está o meu alvo. E aí, durante o tempo, eu falei, cara, o alvo tá me devolvendo. Eu tô atirando para cá, mas não é para cá que tá me mostrando, é para cá. Então a inteligência de marketing é inclusive em mudar todas as estratégias, por isso que eu falo, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Se o meu problema é atender bem o meu cliente, entregar uma coisa adequada para o meu cliente, fazer com que ele volte a comprar aqui, eu tenho uma outra forma de pensar isso tudo. Entende? Então, eu acho que é por aí. Então, hoje se perde muito. A gente tem uma pressa imediata, todo mundo quer para ontem, né? Ninguém quer esperar. Esses dias eu estava dando uma aula incrível, na verdade. Eu trouxe, sabe assim, o marketing raiz. Cara, eu botei uma aula daquele empresário, criar as grandes campanhas da Ryder, da Havaianas, Washington Oliveto. E aí, a hora que você vê o cara desse, que hoje deve estar com 70 e lá, contando como é que ele fazia para construir essa marca, coisas que estão na nossa memória até hoje, soufflé, sabe, essas coisas. Olha o tempo que se demorava para fazer isso. Hoje a gente abre um negócio, você quer começar a vender o que você quer vender, você não olha para o mercado, você acha que você sabe porque você deu uma pesquisa lá no Google e Trends e fala, isso aqui é legal de vender, e você não olha para o cliente, você quer só vender, entregar o seu produto. Então, aí tá a diferença de olhar. Isso, uma vez eu ouvi, tava conversando com um grande amigo meu, ele falou assim, a síndrome do Steve Jobs. O que é a síndrome do Steve Jobs? O Steve Jobs diz pra nós o que a gente precisava. A gente precisava de um Macintosh, a gente precisava de um iPod, a gente intuição, né? É. Tem empreendedor que tem esse bem da intuição. Tem o bem da intuição de trazer. Só que isso daí, meu amigo, não é pra qualquer um. Não acredita. São exceções, né? São exceções. Agora, isso que você comentou, eu como vendedor, e ali o vendedor que, putz, cara, era suado, você tinha que gastar sola de sapato e tal. Cara, eu entendi um negócio, a resposta tá na boca do cliente. É isso. Faça a pergunta pra ele. É isso. Cara, você gostaria, sinceramente? Cara, não vejo utilidade, mas se fosse assim, eu gostaria. Aí você ouve mais 3 e fala, opa, aqui pelo menos tem mercado pra isso. E olha, a gente tá trazendo um exemplo simples, que na verdade, e aí eu vou para um outro viés, que é por que muitos veem o marketing como uma coisa ruim. Quando você fala assim, marqueteiro, parece que é uma coisa ruim. Porque, como qualquer área, a gente tem profissionais que usam essa inteligência, que muito foi moldado, inclusive pelos estudos da psicologia. Quando a gente olha e estuda o marketing, você vê que lá em 1950, a gente pegou estudos para entender a percepção do cliente da psicologia. Então, a gente trouxe esse conhecimento do ser humano, só que ele deve ser usado a favor do ser humano. E não para o benefício da empresa. Então, o exemplo simples da Rosa é isso. Quando você começa a entender, olha só, a gente olha para o cliente, quando você começa a entender o que o cliente deseja, aí você começa a ter essas sacadas. É o que a gente chama de segmentação. Peraí, se eu tô olhando, esse casalzinho parece jovem, tá beijando muito na boca, tá aqui pegando na mão, é esse tipo de rosa que ele quer. O outro ali, ó, 10 anos de casado, pananã. Isso é percepção. Ele não quer rosa, ele quer fazer amor. É isso. E eu vou viabilizar pra ele. É o valor percebido pra ele. Ele sabe que se ele for na floricultura, ele vai pagar R$2 na rosa, mas aquela situação, aquele momento é o que eu digo de janela de oportunidade. Quando a gente encontra essa janela de oportunidade com uma coisa. E janela de oportunidade, ela só existe pra quem tá preparado. Pra quem consegue olhar pra aquilo. Entende? Por isso que eu consegui mudar todas as minhas estratégias. Por mais que eu não desejasse. Eu abri meu negócio pra ser uma baladinha tranquila, com jazz tocando, comidinha boa. Hora que eu vi, virou uma balada louca, que eu ficava aberta até 5 horas da manhã. Não era nada que eu queria, mas eu olhava, tá tendo resultado. Então, ótimo. Eu odeio trabalhar à noite. Eu odeio trabalhar à noite. Eu sou diurna, assim, sabe? Eu adoro acordar às 6:30 da manhã. Mas era o meu negócio. E o Mera, cara. Poxa. Não, e não é só o marqueteiro, né, que hoje em dia a galera fica com esse pé atrás, né? Vendedor, essa palavra também foi assim, foi manchada, né? Sim, então, muito. Então eu enxergo assim. E na realidade, eu acredito que trazer um pouco do que é a base, a estrutura, né? Por exemplo, você falou de proposta de valor, né? Muitas das vezes a pessoa não entende qual é o benefício que ela dá para o cliente em ele estar lá.
né? E isso a gente educa, ó, cara, o cliente tá vindo aqui por causa disso aqui. Ela fala, não, cara, eu quero fazer aqui tal coisa. Eu falei, então, beleza, vamos discutir, vamos analisar, né? E muito disso se parte, né? A própria Retemax foi isso. Né? Então, a gente, entrando nas empresas, a gente teve essa ideia de focar bastante na retenção, que a gente ainda foca, só que o Miguel teve um grande estalo, né? Que foi uma janela de oportunidade, do quê? De ter um produto financeiro, porque antes da retenção tem que ter a gestão. E a Perfeito. gestão é baseada no quê? Nos números, o financeiro, ele dá as regras. Né? Então, o FIMAC surgiu dessa estrutura, né? Olha só, né? Você lembra disso? Foi uma janela de oportunidade, né, que a gente... E essa questão da necessidade, né, também tem as suas, né? Vamos lá, não dá uma de maluco aí para abrir seu negócio, porque você vai mudar o mercado. Mas e as suas necessidades, quais são? E uma coisa que é legal a gente sempre pensar, porque parece o óbvio, mas não é. Você, assim, eu tô saindo da balela dos coaches, dessa coisa de fazer o que você gosta. Eu não estou falando isso. Mas se você escolher alguma coisa que você não gosta, você não sustenta aquilo muito tempo. E apesar de não gostar de trabalhar na noite, por isso que eu fiquei 6 anos com a empresa. Na verdade, eu abri para durar 1 ano. Entendendo o mercado de Campo Grande. Falei, Campo Grande, modinha, vou abrir, vou durar 1 ano e vou morrer. Aí eu fecho, reformulo e abro em outro lugar. Esse era o meu plano. E aí, só que o plano foi estendido, eu acredito até hoje, pelas boas estratégias de marketing que a gente utilizou naquela época. Então, eu tinha várias estratégias, sabe, que hoje parecem arcaicas, mas eu detestava gerar fila na frente da minha balada, mas eu percebi que a fila gerava, quanto mais fila, mais a galera chegava, e mais eles chegavam. Você entrega, né? E aí, fui entendendo isso. Aí, na época, parece antiquado, mas na época, o que eu fiz? Cara, mas tem alguns clientes meus que eu não posso deixar na fila. Aí, eu criei o quê? Cartão VIP. Então, o cara que tinha o cartão VIP... De valor. É isso. Ele já passava assim na fila, ó. É tudo que eles queriam, na verdade. Exclusivo. Entende? Então, assim, é a delicadeza. Eu acho que o marketing é a delicadeza. É olhar no olhar do cliente. E eu trabalhava à frente do bar. Então, eu chegava cliente, eu olhava no olho e falava, Arthur, toma aqui sua boêmia escura. Eu sabia o que os caras bebiam. Entendeu? Eu treinei meus funcionários para saber o que os caras bebiam. Porque a gente tinha bem assim, tem gente que só bebe drink, tem gente que bebe... Esse é o exemplo da boêmia escura, é um exemplo de um cliente meu. Que quando eu reabri o Mera, eu comprei 12 boêmia escura porque eu sabia que ele ia. Depois de 10 anos. E eles estavam lá. E eles estavam lá. Fantástico. Ô Zarza, mas e você enfrenta muita dificuldade do cara que assiste, por exemplo, que a gente tá falando dos coaches, etc. Chega lá pra você querendo que você faça isso aí, ou faz o meu negócio fazer sentido, porque aí já foge do seu escopo. Faz o meu negócio fazer sentido, meu cliente tem que, meu cliente tá vindo errado, já você vai me ajudar nisso. Você dá esse pitaco no produto ou na prestação de serviço dele, porque pode ser que tem uns que não são bons. Sim. Mas eu compartilho dessa visão da Paula de que marketing é valor percebido. E no marketing digital também, marketing é valor percebido. Porque o que acontece? Né? Tem muito, né, esse estigma de ser trabalhos imediatos. Né? Realmente, por exemplo, muitos indicadores você consegue rapidamente, né, fazer um alcance para muitas pessoas no marketing digital, você gerar lead muitas vezes no marketing digital, é quase que imediatista. Mas venda é você trazer percepção de valor, né? Trazer valor percebido. Então, você tem que construir isso através de conteúdos onde você gera valor para as pessoas, né? Você constrói sua audiência mostrando que você está trazendo a solução para um problema, né? Então, o que a gente entende, né? Por exemplo, no funil de vendas, existem as 3 etapas, né? As etapas de topo de funil, que é fase de aprendizado e descoberta, né? Por exemplo, muitas vezes, eu tô com uma mancha na pele e eu não sei que é um problema dermatológico, muitas vezes, né? Então, alguém me comenta, você tá com alguma mancha na pele ali, né? Então, eu tô passando por essa fase de aprendizado e descoberta para entender o porquê disso, né? Isso é uma fase de topo de funil, né? Você está fazendo uma forma da pessoa descobrir que ela está passando por isso. A etapa de meio de funil é onde ele reconhece o problema e considera a solução. Nossa, isso está me afetando, né? Então eu estou considerando a solução de ir num dermatologista, mas eu vou em qualquer um. Muitas vezes eu vou naquele dermatologista que tem um Instagram, que tem um perfil na rede social, onde ele gera valor, né? Onde ele traz conteúdos explicativos, educativos, e existe algo que chama reciprocidade, um gatilho mental, né? E a hora que eu for tomar a decisão de ir no dermatologista, eu vou lembrar que aquele médico me gerou valor.
entendeu? Aquele médico me gerou valor, me trouxe conteúdos que na hora que eu for fazer a decisão de compra, que é a etapa de fundo de funil, entendeu? Eu vou naquele médico que já mostrou autoridade, já me gerou valor e eu construí até relacionamento. Então, venda é relacionamento também, né? Então, compartilhando disso, né, a gente... Sim, chega clientes com a necessidade imediata, ele acha que o marketing digital é mágico, né? Que tem um botão, hoje eu vou comprar Botox, hoje eu vou comprar implante dentário, né? Vou comprar lente de contato. Não existe esses botões, né? Dentro do marketing digital e acho que nenhuma ferramenta, né? Então, tá muito em você gerar valor, né? Construir valor percebido, né? E claro, existe um estágio para a gente ir fazendo isso. Existem algumas ações que são o que a gente chama de marketing de permissão, né, que é quando a pessoa não precisa de uma consciência maior, tem, né, por exemplo, se eu tô com a privada entupida no meu banheiro, né, eu não preciso buscar o melhor desentupidor, né, eu vou lá no Google e digito, né, desentupidor, né, eu busco o primeiro, se eu preciso fazer um implante, porque amanhã eu vou ser padrinho de casamento, cara, eu vou pegar qualquer dentista, vamos dizer assim, né? Então, existe um marketing de permissão, onde eu vou atrás daquela empresa também, né? Porque, geralmente, né, o marketing de interrupção é quando a gente tá ali na rede social, a gente não entra no Instagram, no Facebook, nas plataformas digitais para fazer uma compra, muitas vezes. A gente está ali para se relacionar, né? O próprio nome da empresa, o próprio nome desse modelo são redes sociais, né? Então, o que as empresas fazem, elas compram espaço para interromper esse momento das pessoas. Mas por isso que você tem que interromper de forma estratégica, interromper gerando valor, muitas vezes. Não já apresentar uma oferta, né? Não já ir direto ao ponto. Olha só como é que a gente consegue, pela sua explicação, entender que... vamos voltar. É como se antigamente, o que as pessoas, os empresários, as pessoas, de uma forma geral, olham para essas novas formas, né? E falam assim, eu preciso estar no Instagram, eu escuto isso toda semana. Eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no YouTube, eu preciso estar no Spotify, eu preciso estar... Eu só paro e penso assim, por quê? Uhum. O que você vai fazer lá? É como se antigamente eu falasse assim para a empresa, olha, eu vou começar por outdoor. Então, vamos para a mídia tradicional, se a gente está falando de mídias digitais. Então, peraí. Então, hoje eu vou instalar um outdoor aqui, eu vou fazer uma propaganda ali. Ué, não tá errado isso, gente? Você está começando pela comunicação? O que você está vendendo? Aonde está? Que momento você parou para pensar na essência, no olhar, na entrega? E a gente tem hoje, né? E aí eu falo que é uma grande vantagem. Na verdade, a gente tem que olhar toda a tecnologia e as inteligências artificiais. Hoje para mim, como profissional de marketing considerado raiz, eu olho e falo, graças a Deus que veio. Porque agora elas me instrumentalizam. Elas, na verdade, elas só me ajudam a fazer de uma forma muito mais rápida o que eu fazia. Eu demorava muito tempo para fazer. Sim. Então, hoje eu consigo voltar a fazer marketing raiz. Sim. Porque eu tenho... E de um processo mais acelerado, né? Exatamente. Tem um vídeo que eu... Tem até um artigo que não sei se depois dá pra gente deixar. Vamos A revolução da IA significa que os profissionais de marketing podem voltar ao marketing. Julho de 2023. Teve... No Google Educator lá, Think with Google. Uhum. Aliás, às vezes o cara assina essa newsletter, não precisa receber 250 mil. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de selecionar, sabe? De ter uma curadoria do conhecimento. Tem um vídeo que eu vi, eu tava no Twitter, né, mexendo, né? Aí a galera falou assim, o marketing tem que acabar. Aí o que era? Era um vídeo, que eu até mandei lá no nosso grupo do marketing, que é um acidente, assim. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo, né? Aí tem um carro que bateu, aí tem uma pessoa assim debaixo, assim, ele fala, não, vamos ajudar e tal, ele tá assim debaixo do carro. Aí tem uma pizza, aí ele abre a pizza e começa a falar, essa aqui é a pizzaria da Rebeca e tal. Sério, dessa forma, me chamou a atenção. Eu falei, cara, pizzaria da Rebeca, né? Quebra de padrão, né? Não, quebrou, mas eu falei, aí tava assim, marketing precisa acabar. Né? E também, isso aí é um pouco do marketing raiz, criatividade e tal, a galera é muito doida, mas assim, perigoso, né? O que fez ali, mas beleza. Perigoso, não, perigoso, assim, tem coisas sensíveis ali, né, porque pode, assim, flertou ali, né, mas aí tem até Thiago, uma empresa que cheguei a atender lá do Nordeste, lá da Bahia, de transplante capilar. Uhum. Né? Então, o próprio empresário, por mais que ele fizesse ali o patrocinado, né, o tráfego pago ali na internet, ele educava muito
todo o material ali da rede social dele era sobre educar, porque transplante capilar traz muitas dúvidas, né? Sim, tem Então, eles objeções, né? Objeções, né? Mas aí, se quando você tá, isso, o que acontece? E depois o pós-cirúrgico, o que eu faço? Será que eu vou sentir dor? Será que eu não sinto dor? O que acontece? Né? Então, por exemplo, você também demonstrar ali depoimentos, né? Testemunhos, né? Para que as pessoas possam ver, não, realmente, aqui o empresário, né? Conseguimos solucionar essa dor, né? Então, você vai construindo narrativas conforme o estágio de consciência da sua audiência, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é que as empresas querem fazer panfletagem digital, é o termo que a gente usa muito, né? Panfletagem digital é só, né, clica aqui, saiba mais, né? Post de já bom tá dia. querendo vender, né? E muitas Só vezes... para abrir um parênteses de panfletagem digital, preciso contar essa história, que na época do CIS não tinha internet, não tinha todo esse acesso, tô falando de 2008, 2009, a gente imprimia panfletos, ia distribuindo em todos os carros, a gente ia pra frente das baladas que estavam cheias, colocando nos carros, assim, cara. Essa era a nossa panfletagem não digital. E a gente fazia, tipo, a Afonso Pena, que ficava cheia um domingo, todos nós uniformizados, entregando panfleto mesmo. Os shows do Parque das Nações Indígenas. Isso trouxe bons resultados pra gente. Você vê, a gente bombou quando um dos clientes levou o seu Jorge pro CIS. Então, o dia que isso Você aconteceu, falou assim, cara, acabou. Assim, zerei a vida. vou vender o CIS, já completei. Foi isso, cara. Foi quando a gente fez assim, ó. Vup. E tem muitas das vezes... E a percepção do cliente. É a percepção do cliente. Não foi? O seu Jorge, na verdade, a gente usou ele a nosso favor. Então, é a percepção do cliente. E daí, todo domingo que tinha show, a galera falava, será que o artista vai lá? E aí, a galera bombava no domingo esperando se ia ou não. Olha o que é percepção. É a criação de valor da expectativa do cliente, entende? Tem muito questionamento até, Paulo, assim, que até na palestra lá no curso da Sejuve, né, eu comecei, o próprio curso, né, o Miguel falou, falar de marketing, né, eu criei assim, cara, Instagram, post, não é marketing, porque a galera tem esse vislumbre, que, pô, não, vou contratar uma empresa de marketing, você vai fazer o post e tal, vai jogar o vídeo no TikTok, essas coisas. Eu falei, cara, isso não é marketing. A gente chama isso de métricas de vaidade, né? Então, assim, a gente foi se reinventando muito dentro do trabalho na KPI, né? Então, marketing é uma ciência ampla, marketing digital é amplo, né? Porque tem muitas coisas dentro do marketing digital, vou citar alguns, por exemplo, mercado de e-commerce, mercado de infoproduto, né? Mercado de social media, mercado de performance. Então, a gente se posicionou só fazendo performance. O que você está falando aí é um trabalho de social media, que é algo dentro do marketing digital, que é algo que hoje na KPI a gente não faz, né? E muitas vezes o social media, né, ele tem a sua importância, tem a sua relevância, mas não pode limitar só isso sendo marketing digital, como você mesmo falou, né? Porque muitas vezes o empresário, o dono de negócio, ele quer ter muitos seguidores, muita curtida, muitas visualizações, mas o que isso realmente traz em vendas? Como a gente falou, né? Toda empresa precisa, todo mundo concorda, né? Toda empresa precisa vender mais. Então, isso a gente chama de métricas de vaidade, né? Não precisa você ter 10 mil seguidores, né? 20 mil visualizações de um vídeo, de uma postagem, né? Mas não traz resultado efetivo em vendas para você. Legal. Né? Então... E o que acontece também, só para complementar, você falou de métrica da vaidade, cara, não tem como não vir na minha cabeça as fábricas que, né, a gente tem, o mundo de vaidades. O BBB é a pura métrica da vaidade. O que são aquelas pessoas? Elas vão para lá para ter visibilidade, aí quando saem tem lá 2, 3, 4, 5 milhões de seguidores, pronto. Que isso, gente? Então, assim, gerando uma discussão. Eu até assisto, gosto, me divirto, julgo mesmo, porque, enfim, eu acho divertido. Mas eu observo aquilo e falo, meu Deus, quem é essa pessoa que vai sair? E olha como é o câncer dos empresários. As empresas contratam eles. Então não é culpa dos caras que estão lá. Mas esse pequeno, ele acha que é isso. Isso é marketing. Isso é marketing. Não, e até sobre métrica de vaidade também, eu e o Jara, a gente tem uma música chamada Métrica de Vaidade, a gente fez ela em 2019, que a gente fala sobre... Não, Jara, não, a gente fez uma música chamada... Não, pesquisa aí no Spotify, no YouTube, pra vocês verem lá depois, que a gente fala justamente disso, mas a gente fez uma comparação mais com os coaches, que eles criam números, assim, que é uma cortina de fumaça, né, vários troféus, assim, sendo que aquilo vai ter o resultado da vida dele, ou influenciar, muitas das vezes ali não tá tendo em saúde, né, então a gente fez essa música, muito legal, depois vocês pesquisem. Claro, aliás, minha esposa é apaixonada por você, e a gente precisa marcar esse bate-papo aí. E ela é engraçadíssima, ela conheceu você em São Paulo. Sério? Quando a gente se conheceu, ela já curtia vocês.
É muito louco, assim, Não, sabe? e foi muito louco, Muito né? massa, muito massa. E até comentando um pouco aqui, trazendo disso aqui, da métrica de vaidade aqui pro Zarza, tem uma especialista que eu tô seguindo bastante agora, Zarza, não sei se você conhece ela, a Nath Torres, que ela faz tráfego específico ali para nicho black, né? E ela comenta assim que a ideia sobre criatividade, ela mistura muito, na realidade, esse marketing de especialista da área de tráfego, na realidade é mais essa questão de chamar a atenção de uma forma estratégica, né, ali nas etapas do funil, né? Ela comenta muito, e ainda mais essa parte de nicho black é muito sensível, né? Sim. Ele pode Tem a bloquear política de publicidade das plataformas. ela consegue criar conteúdo, inclusive para as agências de marketing, né? Pô, você fez só bloquear a conta de novo do seu cliente, né? Entendi. Então ela ataca isso e joga a favor dela. Muito, muito legal. Não sei se você conhecia ela já, Nath Torres. Não sei. Depois dá uma seguida nela. legal. Inclusive falei mais cedo sobre Bacana. ela com alguns empresários, né? Eu também abro o jogo, sabe? A galera fala com a gente, fala, cara, não tem ouro. Se quiser estudar ela, faz você, né? Mas se quiser Sim. contratar, né? Contrata, né? Então tem muito isso do jogo, a gente não esconde, não. Você vê como que a métrica de vaidade, ela cai por terra quando a gente está falando de empreendedorismo na vida real. Esse aqui, ó, é panfleto, né? É um panfleto, é um folderzinho. O que acontece? Nós temos o produto financeiro, é um dos, né? E tá crescendo, só que a gente quer crescer mais, né? Um dos nossos parceiros poderia ser os contadores. Por quê? Geralmente dá pau no financeiro e contabilidade são totalmente diferentes, são coisas diferentes. Então, o que os contadores fizeram? Pô, então a gente também vai fazer financeiro. E ainda bem dá pau, porque aí o empresário ele fica confuso. Pô, mas e aí eu vou poder falar bem a verdade, sonegar, sendo que esse cara tá cuidando do financeiro e ele também cuida do Você contábil? diminui meus impostos? Então, fica esse rolo todo e a gente tem esse trabalho lá. O que nós chegamos à conclusão? Vamos fazer o seguinte, vamos prospectar contador, né? Já acontece, já cresce, mas quem sabe se a gente falar com esses caras, a gente sabe que grande parte deles tem uma cabeça muito antiga e tal, não sei o que, beleza. Só que se a cabeça dos caras é antiga, tem que ter isso aqui, meu amigo. Se eu mandar para ele um material no WhatsApp, pode ser que ele leia, pode ser que não leia, né? Então, montamos o materialzinho, eu montei isso aqui no Canva. Aí, ó, olha só, solução inteligente para contadores. Dizem que panfleto não funciona mais, né? Só que a gente tá falando de algo muito específico. Aí o cara, tá, beleza. Aí, o que é a Retemax, o que é o Finmax, que é a parte financeira, o que a gente faz e uns gráficozinhos, que é o que a gente entrega para ajudar na tomada de decisão. Junte-se a nós, estamos prontos para ser parceiro financeiro dos seus clientes, o que seus clientes merecem. Há o caminho do crescimento, sucesso e parcerias duradouras aqui, todos os nossos clientes. Fui na primeira contadora ontem, né? Aí eu mostrei para ela, expliquei, aí beleza, ela faz o seguinte, V200 esse aqui, eu vou precisar. Todos os meus clientes precisam disso. E tal, não sei o quê. Adianta jogar tráfego pra ela? Ela tem 60 anos. Ela tem mais. Ela tem mais. O mercado, o negócio de contabilidade dela tem 40 anos. Aí o que nós fizemos? Imprimimos alguns, eu vou visitar agora os contadores, eu entendo a linguagem deles e tal. Pronto. Aí ela falou, já tem uma lavanderia, aí ela vai passar o telefone e tal, não sei o quê. Pronto. E aí, funciona ou não funciona? Depende, Você tem que cara. ver qual o canal do seu público. Qual que é o canal do seu público? E quando a gente tem conceito como vocês, podem até não ser administradores formados, ter estudado, mas quando a gente tem esse mínimo de conceito de marketing, então o que a gente faz atualmente? Que eu acho que é a grande sacada de pegar conceitos de marketing e aproveitar tudo que a gente está vivendo em tecnologia. A personificação, personalização das coisas. Então, antigamente era muito mais difícil. Você vê, eu personificava no Universo Paralelo, que foi a minha primeira empresa, com um caderninho anotando o que o cara comprava. Eu demorei para ter um sistema informatizado, porque eu queria controlar estoque. CRM nem existia. Eu tinha CRM. Olha o conceito. Era meu caderninho. É isso que eu digo. Então, hoje, quem tem interesse em aprender de verdade a usar, eu sugiro fortemente a estudar um pouco sobre marketing raiz, porque a gente está voltando muita coisa. Quando a gente fala de marketing de experiência, que agora todo mundo está falando, cara, marketing de experiência é marketing raiz, gente, entende? Só que tá com outros nomes. Então acho que a gente tem que aproveitar o engajamento das pessoas. Hoje a gente entende mais, quanto mais nichado, hoje eu consigo atingir esse público. Antigamente eu não conseguia. Como é que eu ia descobrir aonde eu ia atingir, sabe? Eu, por exemplo, no Universo Paralelo. Não, eu ficava louco lá. Como é que eu ia Até o cheiro era atingir diferente. em Campo Grande, leitores de revista em quadrinhos, jogadores de Magic, Pokémon na época, tudo. Como é que eu chegava nessa galera? E até hoje eu não sei como é que eu consegui.
Assim, sabe? E um falando pro outro, e um falando pro outro, e um falando pro outro, e um Mas você falando pro colocava alguma outro. coisa no ar-condicionado lá, né? Não é? Colocava um Sabe o que que era? Eu que fazia o É, sanduíche. Eu fazia o sanduíche, que é o que viciava a galera. Eu fazia um hambúrguer, fazia tinha um pão. diferencial lá. É um tempero mágico. Tinha. Inclusive, ô Paulo, não sei se você conhece o Rodrigo, o Ege, que abriu a Mystical Space ali na Três Barras. Não, já ouvi falar, já até passei lá na frente, mas nunca fui. Depois, se você quiser Massa. gerar essa conexão, ele é um grande amigo meu, né? Claro que eu vou quero. lá, ia lá todos os domingos, parei um pouco agora, né? Mas é muito legal, muitas das vezes você pode ajudar ele, né? Dando algum insight, né? Porque eu acho que é bem bacana, porque ele também tá nessa fase de desenvolvimento, né? Ele teve essa parte também de mexer com a logo dele, né? Posicionar a empresa dele diferente agora e tal, tá se adequando. Tem um novo jogo agora, né? Que tá muito em alta, que é do One Piece, que teve o seriado lá É na verdade, é Netflix, verdade. que tá super em alta. E aí ele puxou a galera. Aí, E agora, Arthur, eu tô voltando um pouco pra esse mundo através do meu filho. Meu Jorge começou a pedir mangá e eu tô comprando. Eu não leio mais, né? Uhum. Mas ele que tá começando a se apaixonar por isso. Então eu tô meio que voltando a entender agora por conta dele mesmo. Leva ele pra lá. Vou muitas levar, das vezes cara, é uma vou levar, oportunidade, vou levar. né? Massa, Ele chega lá. Não, mas assim, o que acontece, né? Que é até legal, até disso aí do Ege, né, que é o Rodrigo, da Mystical, até do que você falou, porque deu certo, né, eu acredito, assim, não fielmente, né, porque a gente tem que fazer algumas análises, né, mas você gerou um senso de comunidade, né, Isso. ali pras pessoas, né, pô, onde que a gente vai jogar hoje, né, o próprio Ege, assim, as pessoas podem ir lá na Mystical, não cobra nada, Criou a tribo, né? criou a tribo, né, só que aí, ele também não é burro, né, então aí tem os torneios, Sim. aí os torneios aí paga, aí, entendeu? Então aí é legal. Aí, pô, se você é um nível mais competitivo, aí o cara estando lá, o Age ele vende salgado, aproveita a oportunidade, né? Entendeu? É Então, isso. Então, quando a gente vai para o marketing raiz para empresas físicas, vamos dizer assim, lojas, né? A gente tem que lembrar. E aí eu ando meio assim, com preguiça de lugares físicos, porque eu acho que a gente, né? Tem que pensar em outras coisas. Mas quem tem, e eu presto muita consultoria para quem tem, é exatamente isso. Você acabou de brincar, devia ter alguma coisa no ar-condicionado, mas tudo ali era pensado, inclusive o cheiro, de verdade. A organização, o cheiro. Então, quando você tem o cliente ali, você tem que pensar em outras coisas, tem que pensar nos sentimentos. Então, várias teorias de marketing raiz falam isso. Então, por exemplo, tem uma teoria que fala que o mesmo cliente, ele é comprador, pagante e usuário. Então, uma coisa é lidar com o usuário, outra coisa é lidar com o pagante, outra coisa é lidar com o comprador. São necessidades diferentes na mesma compra, em momentos diferentes. Então, quando a gente treina uma empresa, por exemplo, a galera quer treinar só a equipe de vendas. Fala, não, gente, não é só vendedor que atende cliente. Não adianta nada eu ter um vendedor incrível que convence o cliente, compra, ele vende, a hora que ele vai pro caixa pagar, ele chega lá, a mulher tá mal-humorada, de cara feia. Toda a experiência da venda acabou naquele momento, que ela fica puta com a mulher do verdade, caixa. isso acontece. Nossa, isso é muito... Entendeu? Eu e o Arthur, a gente Sacou, foi... bicho? Não, Isso é o core. a gente foi no... É o olhar. Nós fomos numa empresa em Florianópolis que eles trabalham muito forte a cultura, muito, muito, muito forte a cultura. Aí nós chegamos assim, era uma porta de vidro e tava sem a pessoa para receber a gente, né? Tava a menina limpando. Aí ela viu assim, opa, bom dia, seja muito bem-vindo. É quem que vocês estão procurando, lembra disso? Foi louco, louco. Pra nós foi muito impactante, porque ninguém limpa assim, né, Em sorrindo, todos né? os níveis da empresa, né? Só que cultura ela abriu um sorrisão como se ela fosse atendente. Ela colocou a gente sentado, falou, não, fica tranquilo que eu vou achar alguém pra atender vendo? vocês. E ela nem sabia, porque muitas das vezes a gente estava lá assim, né? Claramente tinha uma pessoa para, só que ela não sabia. Só que mesmo não sabendo, ela fez a questão de dar atenção. É isso, Arthur. Quando a gente consegue colocar no DNA da empresa, por isso que eu falo que o marketing, gente, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser do lado do dono da empresa. De verdade, é estratégia. Porque quando você pensa o marketing estratégico, aí depois as ações vêm, a operação, mas você pensa isso. Quando o marketing está na estratégia, você pensa assim, cara, todos da minha empresa precisam entender que a gente só existe por causa do cliente. Então, se todo mundo entender isso, se o emprego dela não é só o vendedor, de novo, não é só quem entrega o produto. Então, eu como professora da faculdade, eu tenho que entender que o meu trabalho impacta
no negócio. E que se não tiver aluno em sala de aula, eu der uma aula de bosta, eles vão embora e não vão pagar meu salário, entendeu? Então, quando você consegue, assim, gerar esse DNA, aí do faxineiro, cara, até o diretor, eles têm a mesma postura. E é lindo isso. Entende? E é relativamente simples. A gente só precisa entender que todo mundo tem que chegar nesse entendimento. Isso, o quê? Educação, treinamento, né? Fazer igual. Então, não adianta só palavras. Né? Eu brinco que palavras educam, exemplos arrastam. Por que eu trabalhava a noite inteira no CIS? Todas as noites, do lado das minhas funcionárias. Depois de 4 anos, 3 anos e meio, eu conseguia folgar algumas noites, porque eu queria que eles aprendessem comigo. Exemplo, não tô falando pra você, você atende assim, assim, cola em mim. Por isso que eu fiz curso de mixologista. Na verdade, eu tinha bar girls, eu tinha barman, mas eu que criava os drinks. Eu fui aprender a criar, eu queria um cardápio especial de drink, entendeu? Então foi isso. Então, detalhes que eu conto hoje parece bobeira, mas não é. Sabe, quando eu criava, olha a estratégia de marketing na época. Para eu criar um cardápio de drink novo, eu convidava os clientes VIPs. Eles vinham até a minha empresa à tarde. Tipo, domingo, final da tarde, sábado, final da tarde. Eles experimentavam, eles davam sugestões, a gente testava o drink, ele dava nome pros drinks, cada um tinha um nome de um artista, era Madonna, era não sei o quê, não sei o quê. Então eles participavam daquilo. Eu tinha drink que tinha nome de cliente, porque um cara viajou pra África e trouxe pra mim, montou pra mim ali um shot de amarula com licor de menta, que foi um sucesso de venda. Era um shotzinho assim, ó. Que eles não se misturam, né? Então você coloca o licor de menta e joga amarelo por cima, fica a coisa mais linda, fica verde embaixo, e é o shot. Tuf. Eu dei o nome dele pro drink, foi ele que trouxe. Então, olha a conexão. É diferente, então a gente tem que aproveitar agora, tô contando uma história raiz. Esse engajamento é possível no marketing digital. O cara vai te seguir, ele vai observar, ele não vai estar fisicamente com você, mas quando você consegue isso, aí não tem pra ninguém, cara. Aí você conseguiu o seu mercado. Não adianta ficar tirando pra todo lado, você conseguiu o seu mercado. Eu acredito que você focou em algo da cultura, com o atendimento, até porque a gente fala de atendimento, assim, perfeito. metodologias mais modernas, né? Tipo, sucesso do cliente, só que na realidade a base ali é a cultura. Entregar a experiência. Né? É a cultura, né? Todo mundo tá ornando e conversando, que nem sendo liderado, né? Da mesma forma. Esses dias eu tava lá no estúdio, né? E aí eu cheguei assim, a banda tava se despedindo, eles ficam sempre lá na frente, assim, uma meia hora depois, né? Aí eu fico lá trocando ideia com eles, e aí no final, assim, eu me despedi deles, aí eu fui embora, assim, aí eu tava chegando em casa, falei, cara, eu acho que eu não me despedi de tal pessoa, cara. Eu falei, caraca, e agora o que eu faço, né? Porque eu fico mal. Claro. Por causa deles, porque assim, são clientes extremamente fiéis, eles estão lá toda hora, ainda mais banda, não tem tanto estúdio, né? Aí eu mandei um áudio, né, pro Rick, inclusive o Rick faz algo bem legal. Trabalha com mentalismo, ele descobre o que você tá pensando e tal. Você já ouviu falar dele? Ele tava lá na feira, cara, na feira Rick, fantástico. Ele já apareceu no Ratinho e tudo mais. Ele verdade. Ele tava lá. Aí eu mandei um áudio, putz, Rick, cara, desculpa e tal. Ele falou, cara, não, você me cumprimentou mesmo. A educação de vocês é fantástica. Falou dessa forma, cara. Olha só. Dessa forma, assim, eu falei, caraca, Rick, mas vamos trocar uma ideia, né? Aí por ele ter elogiado, eu fiquei assim, puta, vou ter que ajudar esse cara. Aí eu falei, Rick, como que eu vou... É a reciprocidade que ele falou. Eu falei, como que é o gatilho. Aí eu vi que ele tava fazendo essas ações lá na feira, eu falei, cara, como que eu posso te ajudar e tal, vamos fazer alguma coisa, trocar ideia, né? Porque geralmente ali ele vai, depois do trabalho dele, ali ele tocar e tal, para outro trabalho ali dele, e muitas das vezes não para conversar ali, entender, né? Muitas vezes a gente pode ajudar, não necessariamente fazendo algum serviço, mas orientando, né? Eu tava aqui mais cedo, tava trocando ideia com o João, que ele tem um canal no YouTube de skate, né? E aí ele trocava ideia comigo e tal, e hoje o canal dele tá com mais de 100 mil seguidores. Que massa. Né? Então, e aí eu falei, pô, João, agora você ficou famoso, você nem me responde mais, aí tava assim as conversas, nem me responde mais. Falei, pô, você tá ficando 10 estrelas. Né? Mas aqui, essa pergunta vai para os dois, vamos começar pelo Thiago Zarza. Sou um pequeno ou médio, né? Quero entender, eu quero começar a trazer o marketing digital para dentro da minha empresa. Eu tenho 2 ações, ou eu aprendo ou eu contrato alguém, né? Mas o que você orienta? Hoje pro cara que tá lá, ele tem escutado falar muita coisa boa e muita coisa ruim.
que você orienta esse cara? O primeiro passo é se posicionar, né? Então, estar lá, né? Por exemplo, usar ferramentas que gratuitamente você se posiciona, né? Por exemplo, o Google Meu Negócio é uma excelente ferramenta para toda empresa se posicionar, né? Estar lá. O perfil nas principais redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, mas ao mesmo tempo entender que essas plataformas são empresas e todas as empresas, né, têm as suas regras, né? Uma dessas regras é o tráfego pago. Então, o que é o tráfego pago? É você aumentar o alcance da sua marca para as pessoas, né? Para os usuários das plataformas, entendeu? Então, o empreendedor, pequeno empreendedor, ele tem que jogar o jogo do tráfego pago para aumentar a exposição da sua empresa. E isso é muito democrático, isso é muito viável para qualquer negócio, porque antes, né, como eu falei, né, minha experiência como publicitário, para você fazer um anúncio numa rádio, para você fazer anúncio contratar um outdoor, por exemplo, na nossa cidade aqui, né, Campo Grande, é caro muitas vezes para o pequeno negócio, mas hoje, com R$6 por dia, você já consegue usar o tráfego pago, né? Então, R$6 por dia, a gente está falando de R$180 por mês, né? Então, é muito democrático e o passo é você começar, né? O passo é você começar e definir quais são os seus indicadores chaves de resultado, né? Uma das coisas que a gente se especializou, uma coisa que a gente buscou trabalhar é o funil de vendas, né? O que o funil de vendas é? É a sincronização de dois departamentos fundamentais para qualquer negócio, marketing e vendas. Por quê? Muitas empresas ainda têm a percepção de que marketing é responsável por vender, e marketing não é responsável pela venda. O marketing, ele gera interesse, gera desejo, né? Gera atenção das pessoas. E uma vez o marketing gerando isso, ele leva para outra ponta, que é a parte comercial, que é onde faz essa conversão desse interesse, dessa pessoa que criou o desejo, né? Então, de nada adianta, né? Eu vou fazer trazer um exemplo aqui. De nada adianta eu ter um supermercado e eu faço um anúncio numa emissora de TV, não estou nem falando do digital, e eu anuncio uma promoção, mas eu, como usuário, chego lá, fui impactado por aquele anúncio na TV e na gôndola não tem o arroz, não é um problema do marketing que o mercado deixou de vender, né? É um problema operacional, um problema de logística, um problema de venda, né? Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que têm essa percepção, o marketing é responsável pela venda. Não, né? Então, por isso que hoje a gente trabalha a metodologia do funil de vendas, porque ela sincroniza dois departamentos fundamentais para qualquer negócio, marketing e vendas, né? Então, a gente acredita que esses setores, eles têm que trabalhar juntos, entendeu? Né? Porque a gente usa o marketing até uma etapa, né? E dentro dessa sequência de vendas, o papel do time comercial das empresas, né, efetiva realmente essa demanda gerada, entendeu? Então, isso que a gente queria dizer. Só complementar. Compram ou não seguidores? Qual que é a sua ideia dessa estratégia? Né? Muitos empresários perguntam pra gente, né, essa estratégia de comprar seguidor. Será que agora é a hora de comprar seguidor, né? O que eu faço? São pessoas que fazem isso aí, ó. Lá na própria KPI parece que fizeram. E aí, qual que é a consequência disso? Você vai estar estragando a sua base, né? Você estraga a sua base. Então, assim, seguidor é sua audiência construída. E como que você vai ter uma audiência fake, né? Você vai pegar a compra de seguidor, geralmente Salab que você comprou. Perfis fakes, né? Um perfil lá da Índia, criado lá no Paquistão, entendeu? Como que sua empresa, seu negócio local aqui em Campo Grande, você vai ter seguidor no Paquistão, na Índia, né? Então, e tudo não é recomendado. E é métrica de vaidade. O que adianta você ter 1.000 seguidores, 10 mil, só ser um número, entendeu? Aquilo não é uma audiência real. Ali o algoritmo, né, Thiago? Por exemplo, do nada, tá ali o seu público-alvo é Campo Grande, começa a surgir um monte de pessoa ali da Índia seguindo, né? O que o algoritmo deve refletir sobre isso? Teve até algo que aconteceu. O algoritmo tá refletindo. Não, é porque assim, eu faço essa pergunta porque isso aconteceu comigo, não que eu comprei seguidor. Mas é que, por exemplo, eu sou músico há 17 anos, né, toco, né, inclusive toquei lá no Mera e tal, e aí agora, né, empreendendo, né, comecei a gerar um tipo diferente de conteúdo, e aí começou a baixar, assim, esse engajamento, agora que tá crescendo, né, então foi um papel educacional, assim, assim, eu fiz de forma super simples, né, o meu Instagram é super simples, né, nem pensei isso. Mas foi algo que aconteceu, né, inclusive comigo, né, então
ainda sigo os músicos me seguem, tem um estúdio, né? Mas aí começou a seguir um novo público, que são os empresários, os empreendedores ali, Pelo que a gente conteúdo que você conversa. está transmitindo, né? Então, o que o algoritmo entende, né? Quem que está se engajando com o seu conteúdo, quem está se envolvendo com o seu conteúdo e vai começar a exibir também o seu conteúdo para pessoas que têm esse tipo de interesse, né? Então, como você falou, você fez uma transição aí de conteúdo que você exibiu, né? Então, o algoritmo entende baseado no quê? Baseado nos dados que traz através desse envolvimento. Então, por exemplo, hoje é possível você criar um público dentro do Meta, né, dentro do Instagram, de pessoas que acessaram os seus stories nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, entendeu? Fantástico. Então, existe essa inteligência de dados dentro da plataforma, entendeu? Então, nada mais é do que esse enriquecimento das plataformas, nada mais é do que eles têm um enriquecimento de dados, né? Nosso como usuário, entendeu? Eu acredito que dá pra gente levar aqui um pouco pra Paula. Por exemplo, você falou da transição que o CIS teve, né? Então, algo fancy e tal, né? Pra algo ali até de madrugada, né? Acredito que é bacana você falar sobre essa transição, porque eu vou só deixar esdrúxulo e a gente poder comentar. Tá. Vamos dizer que eu tenho um bar ali de jazz, Tá. não, agora vai ser um bar de metal. Um exemplo, tô só deixando... Como fazer essa transição? Porque é basicamente o que aconteceu comigo. Eu tava lá, músico e tal, e fazer uma... Tudo bem que é totalmente uma área diferente, né? Mas ali começar a tocar metal, tocar um rock pesado. Não que você fez isso, né? Mas foi um pouco da estratégia, né, Paulo? Como que foi isso na prática? Essencialmente, olhando para o cliente. Olhando para o meu público-alvo. Então, tudo que vocês falaram aqui, ele funciona muito bem quando você sabe quem é o seu público-alvo. Porque mesmo que você queira impulsionar no Instagram, na Meta, se você não souber para quem você vai mandar, nem isso você consegue, concorda? Com certeza. Não é isso, Thiago? Uhum. Então, quando a gente vai assim para pensar, então eu observava os meus clientes. Eu olhava, eu tentava entender quais eram os hábitos deles, que mudou muito, mas naquela época, é o que eu digo de zeitgeist, vocês entendem esse termo? Tipo, é o que acontecia naquela época. Não adianta a gente imaginar hoje, é o que acontecia naquela época. Então, as pessoas naquela época tinham uma forma de diversão que eu comecei a observar. Então, os clientes falavam comigo, não precisa fazer pesquisa de cliente. Quando eu falo conhecer o público, é conhecer mesmo, olhar no cara do cara, começar a conversar, sentar, bater papo, falar, e aí? Aí eles começavam a contar o que eles gostavam de fazer, que tipo de bares eles iam fora. Então, quando ele estava em São Paulo, ele ia onde? Quando ele estava no Rio, ele ia onde? O que eu fazia? Pegava o meu carro, ia para São Paulo, ia lá visitar aquele lugar. Se o cara vem aqui, o que tem de legal aqui? O que ele gosta daqui? E foi assim que eu fui modelando e adaptando. Fez o estudo de mercado, né? Exatamente. Essencialmente, o que eu fiz foi escutar o cliente. Então, na minha estratégia, olha eu olhando pro meu umbigo. Eu queria abrir às 8 da noite e queria fechar meia-noite para dormir em casa. E aí eu fui entender que abria às 8 da noite, cansava minhas funcionárias, eu ia para lá, o primeiro cliente batia na porta 11 horas da noite. A galera começava a chegar 1h da manhã. Entende? E aí, para isso, eu preciso mudar completamente o tipo de música. Então, eu mantive a minha raiz como? Eu sempre tive música ao vivo. Então, aí eu mantive a minha essência. Então, no independente do que eu colocasse, coloquei muitas vezes DJ, mas na mesma noite tinha banda ao vivo. Então, porque eu queria ter essa característica de banda ao vivo, entendeu? Então, é uma coisa que eu gostava. Então, eu conectei o que eu gostava muito com o que os clientes estavam me direcionando. Foram eles que direcionaram, entende? Eu fui adaptando. Eu podia ter sentado na minha estratégia dourada, achando que eu tinha razão, apaixonado pela solução que eu tinha dado, e não olhado de novo para isso. E aí eu fui mudando. Fui mudando o estilo de música, mantive algumas coisas essenciais, fiz vários laboratórios, então teve época que eu abria de quarta a domingo, aí depois eu coloquei quinta do sushi, sabe? Eu tentei várias coisas. Porque empresário é isso, você tem que ir testando. E naquela época não existia nem o conceito de MVP, a gente tinha que fazer toda a rolê pra ver se ia rolar ou não, entendeu? E você tinha que dar um tempo pros caras acostumarem, como é que você fala, como é que você comunica isso, então. Mas basicamente, eu diria assim, se a gente quiser, a partir de amanhã, começar a mudar um pouquinho a estratégia, começar a entender um pouco mais do que é marketing, olha pros seus clientes. Olha para eles, conversa com eles, vê o que ele faz, além do produto que ele compra na sua empresa, o que mais ele gosta de fazer, aonde está a vida dele. Então, isso é você entender a experiência do cliente, que o mesmo produto vai ter completamente diferente para 2 clientes diferentes, o mesmo produto. Então, para que você usa o seu celular? Eu uso de um jeito, o Thiago usa de outro, você usa de outro. Se eu não entendo isso,
Eu não consigo abarcar as estratégias inteligentes, entendeu? Então, isso é treino. É treino. Então eu falo, quer treinar alguma coisa? Começa a gostar de gente, entenda que você precisa se relacionar com pessoas, né? Nossa, Você gosta de bater papo. Caraca, mistério. Tem algo que é interessante, né? A RTMax tem um curso chamado Arte de Reter Clientes, inclusive a gente fez uma videoaula lá. Uma videoaula lá. Você gostou, Tiagão? Gostei. Não, fala a verdade, Thiago. Fala a verdade. Já, a gente tá vendendo o nosso também, né? A gente fez um curso lá pro pequeno... eu só fiz só por causa de você, cara. Mas A aí gente teve feedback. trazendo aqui porque você falou, né? Dentro da parte dessa questão de retenção, tem a parte do laboratório. Sim. Né, que tem a ver com inovação, você testar, você validar, você perguntar. O que o empresário não quer fazer. Não quer fazer. Uma coisa que o Miguel falou assim, foi muito assertivo, né, numa das reuniões passadas que a gente fez junto. Eu falei, cara, a gente tá validando sempre o nosso negócio. Sempre validando ele, o que tá dando certo, o que tá dando... Sim. Porque se a gente se acomoda, né, que aquilo tá dando certo, aí a gente tá fadado ao fracasso. Né? Então tem muito... Fadado ao fracasso. A banda do Arthur. Ontem nós fomos numa reunião... O Arthur vive a mesma história que eu, tipo, você trabalha ou só toca música? Não, mas essa banda com o Jara. Trabalha ou só toca música? Eu já era fadado ao fracasso. Mentira. Não é fantástico. O nome é fantástico. Ontem eu fui no... Nós somos um cliente, né? Ele é o único, ele foi o primeiro representante de uma marca japonesa no Brasil há 30 anos atrás. O cara é super conhecido, a Alemanha já tentou levar ele, Estados Unidos já tentou levar ele. Ele tá com problema financeiro e no estoque, né? O Arthur já faz um trabalho lá na parte de processo e tal. Aí ele falou assim, cara, eu adorei essa questão do financeiro, assim, eu só não entendi como é que você vai me ajudar na parte do estoque. Aí eu falei pra ele, cara, então, eu vou te falar, eu também não sei. De verdade, sabe por quê? Vamos validar junto. Eu já não sei como tá o seu financeiro. E eu vou falar que eu vou te ajudar no estoque? Não tem, eu vou falar o quê? Eu vou falar que eu vou começar por onde? Ele, eu gostei disso. Ele falou, cara, ninguém nunca veio falar aqui e falou assim, eu não sei também, a gente vai descobrir. Essa é uma palavra importante, honestidade. Transparência. E ele adorou ontem, mas é verdade, eu também não sei, cara, não sei. Vamos moldando junto, vamos né? descobrir, né? Vamos descobrindo junto, né? E vai um pouco disso. A gente tá caminhando pro fim, Paula, eu fiz essa pergunta, você chegou a responder isso, mas é só pra gente... Evidenciar, né? Sou empresário, tenho lá meu negócio, o Tiagão já passou um briefing muito legal sobre o marketing digital. Lembrando que os dois não andam separados, o marketing raiz do marketing digital. A gente tá no marketing digital, tá, mas a gente também tá no marketing raiz. É o cross-media que a gente... Por onde eu começo? Por onde você começa? Eu acho que revendo as suas estratégias, eu acho que é o momento de fazer um convite para você mesmo. Toda vez que eu fiz isso, que eu voltei para a imersão das minhas empresas, como eu falei para vocês, eu tive 5 empresas e eu tive 2 baladas, gente, em 2 épocas diferentes. Uma eu tive o maior sucesso, foi o que mais ganhei dinheiro na minha vida, que foi o CIS, e a outra que levou tudo que eu ganhei, que foi o Mera. Eram 2 baladas em épocas diferentes do mundo. O que faltou? Olhar. Olhar. Então, o convite que eu faço, o empresário está com dificuldade de vendas, está com dificuldade, o estoque está muito grande, a equipe está difícil. Para um pouquinho e tente pensar o seguinte, o que realmente eu estou vendendo? Então, parece uma pergunta idiota, mas é isso. Então, eu não vendo o celular. Quando eu vendo o celular, eu estou vendendo um aparelho, mas quando eu vendo esse celular, o que eu estou vendendo? Para você eu estou vendendo acesso à internet, para você eu estou vendendo diversão, porque você gosta de jogar, para você eu estou vendendo comunicação. Às vezes. Eu estou vendendo status, porque é um iPhone XPTO lá. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, e é diário, então, olha, primeiro, analise assim, eu conheço meu público-alvo? Eu sei realmente o que ele quer? Quando a gente para pensar isso, você começa a ver soluções possíveis para o cliente. Então, você pode aumentar o seu mix de produto. Quando você olha o seu cliente e fala assim, então, primeira dica é, conheça seu público-alvo. Segundo, aprenda a se comunicar com eles. Então, não é de qualquer jeito. Olhando para o público-alvo, como é que eu falo com ele no momento que seja, é o que o Thiago falou, como é que eu chamo a atenção dele? Essa é a essência do marketing. Como é que eu chamo a atenção dele? A partir do momento que eu chamo a atenção, eu tenho, possivelmente, uma audiência construída. O que eu preciso continuar falando para que ele confie em mim? E a essência de qualquer estratégia de marketing, sejam éticos e verdadeiros. É o que eu falo. Muitos, às vezes, empresários ou alunos vêm para mim com, assim, desafios. E eu falo, cara, desculpa, mas o que você está falando aqui não é verdade. Então, se você está vendendo isso e não está entregando,
eu não vou te ajudar. Tá de papagaiado. Tá de papagaiado. Então a gente precisa entender isso, sabe? Quem são os curadores? Então é mais um momento de reflexão, sabe, Arthur? Legal. Olha para as pessoas e fala assim, cara, quem que eu gostaria de modelar? Eu brinco com meus alunos. Eu acabei de dar um exemplo. Eu saía do CIS e ia passar em qualquer balada que um cliente meu me falasse que existia. Então hoje a gente tem acesso sem sair de casa. Já parou para pensar qual é a empresa que é minha concorrente, igual a mim, e que eu quero ser? Quem que é o melhor cara desse rolê aí? Qual que é a melhor balada? Qual que é o melhor bar? Qual que é a melhor universidade? Eu faço isso na faculdade. Benchmark, Eu fui bater lá na FGV, falei, eu acho que eles fazem na cara dura, gente, juro por Deus. Na cara dura. Eu queria conversar com a coordenadora Não, e muita empresa tá aberta a isso. aberta. Isso. Aberta. Ainda O mais não a as gente já grandes. tem. O não eu já tenho. E trazer, talvez, essa coisa da concorrência com a cooperação, gente. Sim. Hoje a gente precisa entender que o mundo é cooperado, sabe? Eu recebo na minha faculdade outras universidades, porque eu sei que alguma hora essa troca vai existir. A gente está entregando a mesma coisa. A concorrência não pode ser uma rivalidade, né? Não é rivalidade, é isso. Tem que saber a diferença. Exatamente. Então, tem vários negócios que a gente consegue participar como co-irmãos e trabalhar bem e todo mundo vender. Uma das estratégias de marketing raiz que vocês conhecem muito bem, que é a proximidade. Então, a hora que tem uma farmácia, tem sempre uma farmácia aqui, um negócio aqui, entende? Então, a gente foi entendendo que o concorrente, quando está perto, aumenta a venda para os dois e não o contrário. Por isso que se criam esses corredores, como gastronômicos. Então, um ajuda o outro. Ali, ok, a gente tem uma... Mas todo mundo leva os mesmos clientes. Entende? Então, não é mais uma coisa de rivalidade, é uma coisa de cooperação. Cara, vamos trabalhar junto. Porque os clientes vão vir para cá. Isso mesmo. Eu tive em Brasília, e lá eles têm isso, né? Eles têm uma quadra lá que vende colchão e etc. Isso é um estudo sociológico de comportamento humano. Você facilitar e dar esses meios pro cliente, aí, meu amigo, você tem outra coisa, que é abrir a mente dele, né? Não é nem convencer, é abrir a mente dele pra ele comprar ali contigo, não deixar... Quando você vai lá na 25, lá é uma loucura, os caras não quer que você compra com ele, Na etc. liberdade. Braz, né? Então, assim... Aqui se perdeu isso, irmão. Aqui você tem que vender, vai pra cima e fala, explica e Sabe gasta. o que tá me Vai pra preocupando rua, muito? vai pra Sabe, rua. O que vem me preocupando, até lidando com essas novas gerações, e eu queria pontuar isso para vocês. A gente precisa dar um jeito, construir formas de gerar pensamentos críticos nos jovens, das crianças que estão vindo. O que eu vejo hoje em dia, o Instagram, as redes estão ditando o que as pessoas consomem. E isso é muito grave. Então, isso é muito sério. Então, de alguma forma, e eu dentro da área de educação, eu tento fazer isso, sabe? Porque tá muito fácil. Quando eu fui criar os meus drinks, eu ia lá para 25, eu ia lá para, sabe, para Paula Souza comprar as coisas, eu olhava, eu vivia aquela experiência, eu experimentava as coisas, eu via para a zona cerealista de São Paulo. Hoje você não tem mais isso, tá tudo aqui. E ok, desde que a gente tenha pensamento crítico, senão vão vir todas as marcas que não trabalham com marketing de uma forma tão ética e engolem esse mercado. Eu gosto muito de indicar um filme que fez um bug na minha cabeça quando eu assisti, chama O Dilema das Redes. Putz. Vocês já assistiram? Sim. Bicho, todo mundo eu tem sempre que ver falo, esse documentário. eu sempre falo pra galera assim. Inclusive, eu falei nesse curso sobre essa. Ninguém tinha assistido. É uma Ninguém tinha disruptura de entendimento quando você para para prestar atenção que os caras que criaram as redes sociais, eles criaram para que a gente fosse viciado. Porra, bicho. A hora que você entende isso, muda um pouco. É uma cracolândia Acho que diferente. Acho que falta conhecimento, sabe? Eu acho que falta conhecimento, acho que falta disseminar, acho que falta sim. discutir sobre isso. Sim. É uma terra ainda pouco regulamentada, então é uma terra de ninguém. A gente precisa falar sobre isso pra gente fazer as coisas melhores. Me concordo. Não sei se eu respondi, desculpa. Não, falei demais. foi demais, Eu sou professora, foi demais, falo demais velho. mesmo. Ó, né? eu sou de filosofia, né? E um dos campos que eu estudo, que é pouco disseminado no Brasil, é o sense making. Lá nos Estados Unidos, já está sendo contratado filósofos e sociólogos para dentro das empresas para poder direcionar as diretorias, os CEOs, etc. Como é que os caras chegaram nisso? Eles fizeram um estudo e descobriram por que o Steve Jobs é o cara que é. Por que lá quem é? Por que esse CEO é tão grande? Por que esse cara é um CEO de uma empresa e ele vai para outra que é totalmente diferente e ele estoura? Todos eles tinham um critério, uma questão em comum. Eles estudaram história, ou eles estudaram sociologia, ou eles estudaram filosofia. Eles perceberam que era um movimento parecido, né?
Então, eles trouxeram uma nova metodologia chamada SenseMake. SenseMake é o quê? Fazer sentido. Dentro das estruturas de gestão, fazer sentido é de dentro para fora. A gente falou disso, Sim. cliente, etc., o cliente interno, fazer um marketing interno e tudo mais. Só que quando nós vamos estudando SenseMake, tem pouco material em português, né, a maioria tem que ser traduzido, literalmente, as pontas, elas não se soltam. Não existe o colaborador não ser o seu cliente também. E ele é seu cliente, que ajuda o seu cliente, só que você também teria que ser um cliente do seu produto e tudo mais. E como é que resolve essa situação? Como é que, desde que tudo faça sentido, as coisas vão acontecer? Quando você fala de consciência, quando você fala de filtro, quando você fala de marketing raiz, estudar a estratégia de mercado, tem que fazer sentido, velho. Isso daí tem que fazer sentido. Perfeito. Agora, a sua crítica muito bem levantada sobre as redes sociais estão vendendo, as pessoas tomam opção pelas redes sociais, são coisas que não fazem sentido, né? Eu vejo, por exemplo, tem famosa que solta um batom que é um preço absurdo fora e ela tá importando da China, velho. Entende? Não é, né? Então, assim, não tá fazendo sentido. E essas estruturas, elas conservam bases que a todo tempo mudam. Um exemplo. Sabendo que as redes sociais são desse jeito, um produto simplesmente encerra-se a produção de hoje para amanhã. Por quê? Eles acham outra coisa para vender e acham outra coisa para vender. Só que isso não se cabe ao mundo real. Então, se o empresário ele é pequeno e médio, não cai nessa viagem. Não cai nessa viagem. Não mesmo. Se você fizer um negócio do jeito certo, se você estudar seu cliente, esse negócio fazer sentido, trabalhar o marketing digital do jeito certo, é para perdurar. Porque a empresa tem 3 funções. Ou falir, ou ser vendida, ou passar para frente. Não é verdade? É isso. Verdade. E se a gente for analisar agora, só complementando, todos os empresários de sucesso, todos, eu não conheço a história de nenhum, se vocês conhecerem, eles realmente viveram o negócio, entendiam do negócio, né? Aquilo era algo além do dinheiro que estava sendo ganho, de propósito realmente, de entrega. Eu vou fazer uma comparação balela, mas quando eu entendi, quando eu me coloquei sentada na poltrona da dona do CIS, falei, cara, calma, por mais que eu não goste, olha para o que você quer entregar. Eu quero entregar diversão. A hora que eu entendi isso e que eu treinei minha equipe, pronto. Aí veio tudo, porque a gente tinha só um olhar. A gente precisa entregar diversão. O cara tem que sair daqui satisfeito, alegre. Então aí a gente criava várias coisas. Eu dava tequila na bancada, sobe aí, vamos lá. E contratava tequileira. Porque tudo me levava pro mesmo propósito, que era entregar diversão. Se eu pensasse no lucro do dia, ia mudar completamente. Eu ia continuar ganhando dinheiro, mas ia mudar completamente a forma, entende? Então acho que a forma é muito importante. Isso daí parece papagaiada, mas tem um negócio. O propósito bem gerido paga muito bem. Sim. Né? É que essas questões, elas foram muito mal vistas, porque tem muita gente ruim no mercado que fala de autoajuda. É verdade, gente. Então, a gente precisa voltar a falar das coisas boas, né? Como é que uma coisa que é pra você se autoajudar pode ser ruim? Pode não fazer sentido pra você. Aí vem um monte de gente que fala, né, que não é legal. Tem que ter um senso crítico. Criou uma... Exatamente. É o que eu acabei de falar, não tem senso crítico. Você não tem filtro. A galera pensa, tem até um ex-professor que ele zoava todo aluno que lia livro de autoajuda. Aí eu peguei aquilo e coloquei na minha cabeça, né? Putz, tá. Aí mais tarde eu falei, cara, mas isso pode ajudar uma galera, né, cara? Entendeu? Assim, será que a gente tá criando um preconceito, a gente não constrói... desculpa, gente, mas é verdade, a gente tá construindo pensadores. Quando eu falo assim, ó, eu dou palestra nas escolas também, na Seju, e eu falo assim, gente, vocês já pararam pra pensar? Autoajuda, pensa na palavra. Como é que uma coisa que é pra você se autoajudar pode ser ruim? Isso pode não fazer sentido pra você. Até porque as pessoas, cada um faz um sentido. Agora, procure se ajudar, né? Então, eu acho que falta isso, é parar, sabe? A gente engole um monte de coisa, estão socando um monte de coisa. Tipo assim, você tá aberto e comendo o que você não quer. Calma. Degusta, né? Então, observa a comida, né? Então, eu acho que são coisas que podem fazer diferença, né? Eu tive um professor na filosofia, que ele era ateu, né? Aí, certo dia na aula de filosofia é assim, o professor senta lá na frente e fica debatendo o tema, né? Aí você lê o livro e tal, é assim que funciona a aula de filosofia. E aí ele sempre levantava a pauta de que ele era ateu. Um dia ele falou que ele era budista. Aí ele batia tanto na tecla da gente ser crítico, porque o fulaninho levantou a mão.
O senhor não falou que era ateu? É porque eu não acredito em Deus. Mas acreditar em algo elevado não é um tipo de fé? Aí começou. Pau. Até que chegou num tempo ele falou assim: eu ensinei vocês certo e fui surpreendido. Parabéns. Aprovados. Não, sabe por quê? Isso, cara. Ele foi Pensamento crítico, né, das pessoas. Ele ficou Dos estressado. alunos. Professor Eric, eu vou falar aqui. Ele ficou estressado. Só que no auge do estresse dele, ele falou: eu fiz certo. Ensinei esses filha da mãe. Entendeu? Mas foi muito louco. Mas, isso mesmo. Mas, galera, eu acredito que seja isso, né? Tá. Pro episódio de hoje, eu sei que tem muito pra discutir, né? Tiagão já bem longo, né? Tiagão já tá aqui, né? Eu sou ansioso, né, cara? Sinestésico, já tem um monte de coisa pra pra fazer também, mas eu convido vocês a gravarem outro episódio com a gente. Com certeza, também, vamos né? Sempre sim. é bacana, né? Ter a presença de vocês. Então, gostaria de agradecer você, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade, né? Tudo que a gente tá fazendo em conjunto. Paula, a gente se reconectando, né? Com certeza. Mas, É incrível, né? Então, eu vou deixar para vocês deixarem as palavras finais, né? Uma frase, algo que aprenderam e tal. Legal. E aí o Miguel encerra o episódio pra gente. Lembrando pra também deixar as redes sociais. as redes sociais onde Legal. encontra vocês, tá bom? Sim. Mais uma vez, né, agradecer vocês aí pelo convite, né? Paulo, foi um prazer aí a gente conversar, falar um pouco de marketing de raiz, conhecer, né? Vamos trocar figurinha aí depois do episódio. Os nossas redes sociais, né? É KPI MKT, né, nosso perfil no Instagram. O nosso site é bem fácil também, é kpimkt.digital, né? Fica o convite para qualquer dono de negócio local marcar uma sessão estratégica com o nosso time, né? Então a gente tem alguns serviços relacionados às assessorias, mas também a gente tem alguns serviços educacionais. A gente tem um curso disponível para pequeno dono de negócio local que quer entender primeiro os fundamentos e até a mesma parte prática para fazer por conta própria, né? Então ele pode estar marcando uma sessão estratégica com o nosso time, né? E a gente está à disposição aí. Maravilha. É isso. Eu vou deixar uma reflexão, na verdade. Eu acho que toda vez que a gente chega nesses pontos de grandes... Hã? Ele esqueceu da reflexão dele. Vai. Fala depois, pode Fala. Então, acho que no meu ponto de vista a reflexão fica de que, né, não existe uma competição entre marketing digital, né, e marketing raiz. No meu entendimento, e acho que a gente chegou nesse consenso, né? Marketing é um só, o que muda são os canais, né? A gente entende, meu ponto de vista é que o cross-media é muito forte, né? Por exemplo, trazer um exemplo, né? O iFood é uma empresa que começou no digital, né? Hoje a gente vê o iFood patrocinando o BBB, né? Entendeu? Né? Então, assim, da mesma forma acontece o inverso, né? Aquela empresa que está muito tempo no offline, né, patrocinava sempre campeonatos de futebol, né, hoje ele também tem o seu time de performance para fazer esse trabalho, né, a Casas Bahia, com certeza ela metrifica tudo no e-commerce, né, e já foi o maior anunciante de mídia offline, né, então acho que o meu ponto de reflexão é esse, né, então Cross-mídia. esse cross-mídia, né, sempre ele vai fazer parte, entendeu? Legal. Entregar as estratégias. Eu acho que toda vez que a gente se encontra, se depara com as grandes mudanças que estão acontecendo, que é a nossa vida, tecnologia, as pessoas ficam muito ansiosas, que ficam querendo aprender tudo. O que é esse negócio de inteligência artificial? E paraná. Eu acho que a gente precisa se posicionar sempre entendendo o que está acontecendo, mas lembrando que a gente sai muito disso e a gente consegue burlar isso de uma forma inteligente quando a gente tem dois pensamentos. Primeiro, a tecnologia tem que trabalhar para mim. E não o contrário. Eu não posso ficar refém da tecnologia. Então, peraí, se eu quero que ela trabalhe para mim, eu preciso entender um pouco mais, seja qualquer tipo de tecnologia, né? E a segunda o ser humano ainda é insubstituível. Então, tudo que o ser humano é capaz de fazer, nenhum robô vai conseguir fazer. Então aí a gente fala de empatia, de trabalho em equipe, de coisas que são as nossas soft skills. Então escolham desenvolver isso porque é possível desenvolver. É possível desenvolver liderança, trabalho em equipe, criatividade. Então escolham desenvolver isso que a gente passa pelo mundo melhor. E o meu Instagram é @paulaflute. Eu faço várias coisas e, enfim, hoje eu falei 5 empresas, mas eu estou na 6ª atualmente, que é uma empresa de consultoria, né? Então a gente presta consultoria de recrutamento e seleção, bares e restaurantes e várias outras coisas. E faço o que eu acho que tem que fazer, né? Então fico à disposição aí, podem Você me faz seguir. as paradas. Eu faço as paradas aí, cara. E é isso, eu não paro de estudar. E eu acho que realmente a educação, ou pelo menos a democratização da informação, é o que vai fazer a gente ter um mundo melhor, de verdade. É isso.
Obrigada, meninos. Maravilha, é um prazer estar contigo aqui sempre, meu sócio Arthurzeira. Nosso time é incrível, tava no telefone antes da gente começar, eu falei, vou começar a gravação, e ela falou assim, então vai pra lá e tal, nosso time, eles estão todos lá enquanto a gente tá aqui gerando conteúdo, e essa mesa aqui pra nós é muito legal, às vezes o papo tá tão louco, fico com vontade de jogar essa mesa pra cima e falar, mas é isso, é por você que tá aí no YouTube, é por você que tá no Spotify, nosso Spotify tá fritando, tá todo mundo muito louco e tá sendo muito legal, né? Então, mais uma vez, essa é a nossa missão e a gente tá contigo, tá? Você é empresário, você tem muito gerente, né, de empresa que tá acompanhando a gente, isso tem sido bem interessante, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo, um forte abraço, valeu!